Olá, meus irmãos, hoje é terça-feira, dia 4, estamos meditando o Evangelho que está em Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. E assim, meus irmãos, naquele tempo Jesus viu uma grande multidão e o Evangelho fala que Jesus teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. E Jesus realiza naquele momento o milagre da multiplicação dos pães. Assim, meus irmãos, Jesus, movido dessa compaixão, ele vai ser o alimento vivo na vida de todas aquelas pessoas. Assim, entramos no Evangelho. Lembramos que o Evangelho de hoje, Marcos, ele vai querer nos ensinar algo, mas que está nos 4 evangelistas: Mateus, Lucas e João. Todo esse relato tão importante da multiplicação dos pães, ele está relacionado à leitura do Êxodo, capítulo 16, e que fala naquele maná que caiu do céu, e também lá, do segundo livro dos Reis, que Eliseu alimentou 100 pessoas com 20 pães. E assim nós percebemos uma continuidade de Deus agindo na história. Então Jesus se compadece. O que é compadecer-se? É vestir-se dos sentimentos de Deus, é estar no lugar do outro. Então Jesus viu essa numerosa multidão, viu que eles eram como ovelhas sem pastor. Lembremos que, mesmo sendo uma multidão, ninguém de nós vai escapar ao olhar de Jesus. Ele sempre olha por nós. O olhar de Jesus penetra todo o nosso ser. Estavam ali como ovelhas sem pastor. Jesus vê tudo atentamente e amorosamente, um olhar atento. Jesus leva a uma ação concreta tudo o que ele vê. Jesus viu e teve compaixão. E Jesus revela a sua misericórdia, o seu amor, a sua fidelidade. Jesus se apresenta e se revela como o pastor prometido que vem reunir e alimentar e cuidar das ovelhas. Deus, ele não abandona seu povo nas suas lutas de cada dia. Deus sempre se compadece, Deus sempre olha para o seu povo. Essa compaixão de Deus é uma atitude primordial. Quando se fala da compaixão, não se fala de um vago sentimento de comoção. Compadecer-se é muito forte e quer dizer sentir-se perturbado até as entranhas pela dor do outro. Por isso, ele nos pede: vamos até onde existem as feridas e entremos em lugares onde existe o sofrimento, que compartilhemos os desânimos, os temores, as angústias dos nossos irmãos, dos nossos próximos. Hoje, usando essa figura, Deus mostra sua presença perto de nós. A compaixão das necessidades dos nossos semelhantes é a primeira condição para nós nos sentirmos motivados a vivermos uma ação do próprio Evangelho na nossa vida. Os discípulos têm pena da multidão que está com fome, por um lado. Por outro lado, eles conhecem a incapacidade de saciá-la com 5 pães apenas. Como resolver este problema? Por isso eles aproximam-se de Jesus para perguntar: que plano, Senhor, o Senhor tem para nos oferecer uma solução para que alimentemos essas pessoas? A única solução para eles era despedir as multidões. A solução oferecida pelos discípulos, então, é: deixe-os embora. Comprar pães supõe orientar as relações sociais. As atitudes de Jesus têm com a multidão faminta do pão e da palavra
contrasta com a sugestão dos discípulos. Dai-lhes vós mesmos de comer, de Jesus. Os discípulos têm 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2, 7, lembrava a totalidade. Aparentemente há pouco pão, sim. Aparentemente há pouco peixe, sim. Somente aparentemente há pouco pão, porque se cada ser humano tiver o amor e a justiça dentro do coração, todos serão saciados. Se todos nós tivermos dentro da nossa vida o sentido de Deus e a compaixão de Cristo, o mundo será saciado. Aquele que ama é uma parcela de Deus, que é amor. Dar ou repartir os pães significa uma dinâmica diferente, comporta o amor fraterno, comporta a compaixão. Hoje, nós ouvimos na leitura: amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Porque todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Assim, a primeira carta de São João está nos ensinando aquilo que Jesus traduziu no Evangelho: amemo-nos uns aos outros. Precisamos colocar em prática esta frase, esse pensamento. Acreditamos em Deus e sim em Deus de amor. Deus é amor. Deus é amor, escreveu São João. Que hoje, ao ouvirmos essa palavra, este amor penetre o nosso coração. E se a partilha e a compaixão são atitudes primordiais para Jesus e a expressão deste amor, repartir significa prolongar generosamente Deus Criador no mundo que nós estamos vivendo. Lutar pelo alimento é o mais elementar dos deveres dos homens. O pão é o direito do homem. E o Evangelho de Jesus abre nossos olhos para os compromissos com os nossos irmãos. E que a Eucaristia seja a tradução desses sentimentos na vida de todos nós. Que Deus nos abençoe e que não falte em nós e em nossos corações sentimentos reais de partilha. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.